Você já parou para pensar quanto da sua vida foi guiada pela necessidade de ser aceito? Quantas decisões você deixou de tomar com medo do julgamento? Quantas vezes moldou suas palavras, seus gestos, até seus sonhos, apenas para caber nas expectativas alheias? Desde cedo somos treinados a buscar aprovação dos pais, dos professores, dos amigos, dos colegas de trabalho, dos seguidores nas redes sociais. Crescemos acreditando que a validação externa é o termômetro do nosso valor. E sem perceber, entregamos o leme da nossa vida nas mãos de quem nem sempre entende para onde queremos ir. Mas há um ponto de ruptura. Um momento em que você acorda e percebe que a liberdade verdadeira não é gritar mais alto que os outros. É silenciar o peso da opinião deles dentro de você. É quando você deixa de viver como um reflexo e começa a existir como uma fonte. Pensar com autonomia é, antes de tudo, um ato de coragem. É o rompimento com a mentalidade de rebanho. É o nascimento de um ser humano que não apenas pensa, mas escolhe o próprio pensamento. E isso muda tudo, porque quem domina a própria mente não precisa mais de permissão para existir. Agora, se essas palavras já despertaram algo dentro de você, não ignore esse chamado. Existe uma revolução que começa por dentro. E quem decide trilhar esse caminho não está mais à procura de palmas, mas de verdade. Por isso, se essa jornada ressoa com o que você busca, se comprometa de verdade. Inscreva-se agora neste canal. Este é o espaço onde mentes fortes e vozes firmes se encontram. O que vem a seguir pode não apenas mudar sua forma de pensar, pode libertar a sua identidade. Capítulo 1. O primeiro passo. Reescrever o seu valor. A primeira prática para quem deseja pensar com autonomia é reescrever o próprio valor. Enquanto você acreditar que seu valor depende da validação de alguém, será prisioneiro das expectativas alheias. Sua identidade oscilará como uma folha ao vento, vulnerável ao elogio e à crítica, ao aplauso e ao desprezo. E nenhuma mente livre nasce nesse terreno. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais influentes da sua geração, notou um traço comum entre eles. Nenhum deles buscava aprovação, eles buscavam clareza. Clareza de propósito, de identidade, de direção. E foi essa clareza, firme, silenciosa e inabalável, que os tornou tão magnéticos. Eles sabiam quem eram antes que o mundo dissesse qualquer coisa. A mente autônoma começa onde termina a comparação. Você só pensa com independência quando não precisa mais vencer ninguém, agradar ninguém, se provar para ninguém. O jogo muda, a energia muda, o foco sai da plateia e se volta ao palco da sua própria consciência. Se você ainda se molda para ser aceito, a sua mente está em servidão. Não importa o quanto finja independência. Por dentro, você está pedindo autorização para viver. E enquanto esse pedido for feito, a liberdade não virá. Você não precisa de mais reconhecimento, precisa de mais convicção. Porque a aprovação que mais transforma não é a do mundo, é a que você dá a si mesmo quando decide que já é suficiente. Quando olha no espelho e diz, eu não preciso de aplauso para continuar, preciso de alinhamento. Mentes fracas buscam plateia, mentes fortes buscam direção. Essa prática exige reprogramação. E começa com uma pergunta brutalmente honesta. Em que momentos da minha vida eu me anulei para ser aceito? Reviver essa resposta é doloroso, mas necessário, porque só curamos o que temos coragem de encarar. Depois vem o compromisso. A partir de agora, escolho pensar por mim. Mesmo que discordem, mesmo que não entendam, mesmo que eu caminhe só. Essa decisão repetida todos os dias transforma a sua postura diante do mundo. Thomas Edison foi chamado de louco por acreditar que a eletricidade poderia iluminar cidades inteiras.
Henry Ford foi ridicularizado ao tentar colocar um motor em uma carruagem. Abraham Lincoln foi derrotado diversas vezes antes de liderar uma nação. Todos eles teriam fracassado se dependessem da aprovação, mas porque pensavam por si, mudaram o curso da história. Você não precisa inventar uma lâmpada ou fundar um império, mas precisa conquistar algo ainda mais importante: a soberania sobre seus próprios pensamentos. Você já reparou como a aprovação funciona como uma droga? No começo basta uma dose, um elogio, curtida, uma palavra gentil. Mas logo a mente quer mais atenção, mais destaque, mais aceitação. E quando não recebe, entra em crise. Começa a duvidar de si, a retroceder, a desistir. É por isso que a mente precisa ser treinada para se abastecer de dentro. Você precisa criar uma fonte interna de validação. Uma que não dependa de elogios, que não mude com as opiniões, que não enfraqueça com a ausência de aplausos. E isso só se constrói com prática, com repetição, com firmeza, com disciplina mental. Pense com clareza. A aprovação que você mais busca está vindo de fora ou de dentro? E se ela não vier de lugar algum, você ainda consegue seguir? A mente autônoma responde: sim. Ela não para diante do silêncio, porque sua força não nasce da resposta do mundo, mas da fidelidade ao que acredita. Essa mente sabe que não precisa ser compreendida para estar certa, nem aceita para estar em paz. Reescrever o próprio valor é o primeiro passo para a liberdade. E a liberdade é o solo fértil onde a autonomia floresce. Depois disso, ninguém mais define quem você é, porque você já decidiu isso por si mesmo. Capítulo 2. Troque a comparação pela construção. Se há uma armadilha que silencia mentes brilhantes, essa armadilha se chama comparação. É sutil, disfarçada de inspiração, mas, quando não vigiada, destrói o senso de identidade e rouba a capacidade de pensar com clareza. A comparação começa quando você acredita que precisa ser como o outro para ser suficiente. Ela ganha força quando o olhar sai da sua construção e começa a medir o terreno alheio. E de forma quase imperceptível, você deixa de viver a própria verdade para tentar alcançar padrões que nem foram criados por você. A mente que vive se comparando nunca estará livre, porque ela sempre estará olhando para o lado e não para a frente. Sempre se sentirá aquém. Sempre acreditará que falta algo, mesmo quando já possui muito. E o mais perigoso, ela começa a confundir desejo com obrigação. Começa a querer o que o outro tem, não porque aquilo tem sentido para ela, mas porque não quer ficar para trás. Essa é a doença silenciosa da era da informação. Todo mundo sabe demais sobre todo mundo e quase nada sobre si mesmo. E então, o tempo escorre. A energia se dispersa, a identidade se dissolve, porque em vez de construir, a pessoa compara. Em vez de criar, copia. Em vez de viver, atua. Uma mente autônoma não gasta energia observando a grama do vizinho. Ela planta, rega e colhe a sua. E entende que nenhuma comparação é justa, porque ninguém tem o mesmo passado, os mesmos desafios, as mesmas dores. Cada história é única. E tentar copiar um destino alheio é como tentar vestir uma pele que não é sua. Napoleon Hill escrevia que a maioria das pessoas vive olhando para os que estão acima, esquecendo-se de olhar para dentro. E esse é o erro. Porque nenhuma conquista verdadeira nasce de fora para dentro. Toda revolução começa no interior. O que você precisa não é de um modelo a seguir. É de um propósito a cumprir. A comparação cria ansiedade. O propósito cria direção. A comparação gera distração. O propósito gera foco. A comparação destrói identidade. O propósito a fortalece. Você não está aqui para ser melhor que ninguém. Está aqui para ser melhor que a sua versão de ontem. E isso, por si só, já exige toda a sua atenção. Quando a mente está focada na construção, ela não tem tempo para invejar.
porque está ocupada demais cultivando, ajustando, corrigindo, aperfeiçoando. Ela não compete, ela contribui, não copia, cria, não espera, faz. E é aí que a mágica acontece. Quando você está tão envolvido com a própria evolução que a opinião alheia deixa de importar. Quando você está tão focado em crescer que o barulho do mundo vira apenas isso, barulho. Você passa a se comparar apenas com um padrão, o seu, e esse padrão não é estático, ele evolui conforme você cresce. Hoje você quer ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E isso cria um ciclo de autoconstrução que não depende de aplausos, nem de críticas, nem de plateia. Veja o exemplo de grandes líderes da história. Leonardo da Vinci não estava tentando se parecer com ninguém. Ele estava tentando entender o mundo com os próprios olhos. Marie Curie não estava preocupada se outra mulher já tinha alcançado o que ela sonhava. Ela estava comprometida com a descoberta, com a ciência, com a verdade. E foi isso que os tornou imortais. Não a tentativa de parecer, mas a obsessão por ser. E você? Está buscando parecer com quem, quando deveria estar buscando ser quem? A prática aqui é simples, mas poderosa. Toda vez que sentir a tentação de se comparar, pare, respire e pergunte: o que posso construir agora? Essa pergunta desvia o foco do externo para o interno e te devolve o poder. Outra prática: limpe seus ambientes digitais. As redes sociais são vitrines que distorcem a realidade. O que parece sucesso muitas vezes é apenas performance, e você está tentando competir com uma encenação. Não jogue esse jogo, jogue o seu. Se for para se inspirar, que seja em quem te leva para cima, não em quem te faz duvidar de si. Se for para admirar, que seja pela essência, não pela aparência. E acima de tudo, entenda. O tempo que você gasta se comparando é o mesmo tempo que poderia usar para construir a sua grandeza. Uma mente autônoma não vive de likes, vive de propósito. Não segue multidões, segue sua consciência. Não muda de rota a cada nova tendência. Muda apenas quando a bússola interior aponta uma nova verdade. E quando você troca a comparação pela construção, algo dentro de você muda para sempre. Você para de pedir permissão, para de se justificar, para de se medir com réguas emprestadas. Você assume o controle, você define os critérios, você constrói o seu caminho e caminha por ele com dignidade, com presença, com direção. E essa é a verdadeira liberdade, ser quem se é sem pedir desculpas por isso. Capítulo 3. Domine o medo de ser julgado. Não é a crítica que destrói, é o medo dela. A maioria das pessoas não falha por incapacidade, falha porque, no fundo, está paralisada por uma pergunta silenciosa. O que vão pensar de mim? Esse medo é um veneno lento. Ele não chega de forma violenta, ele se insinua, ele sussurra, ele distorce as suas escolhas, altera seus gestos, muda sua voz. E quando você menos percebe, está vivendo uma vida que não é sua. É uma versão editada, calibrada para evitar julgamentos. Mas aqui está a verdade brutal. Você será julgado de qualquer forma. Se falar pouco, dirão que é indiferente. Se falar muito, dirão que é arrogante. Se ousar, vão te chamar de prepotente. Se recuar, de fraco. Se vencer, vão te chamar de sortudo. Se falhar, de incompetente. Você entende? A crítica é inevitável. O que é opcional é o peso que você dá a ela. A mente autônoma não vive na defensiva. Ela sabe que viver com verdade exige exposição. E onde há exposição, haverá julgamento. Mas ela também sabe que a dor de viver uma mentira é muito maior que a dor de ser criticado por viver sua verdade. Napoleon Hill afirmava que o medo da crítica é o mais destrutivo de todos os medos. E não sem razão. Ele observou que os grandes fracassos começavam justamente quando alguém deixava de agir por receio da reprovação.
Esse medo mina a confiança, enfraquece a iniciativa e torna o indivíduo dependente da aprovação pública, um preço altíssimo por uma moeda tão frágil. Para dominar esse medo, é preciso reconhecer sua origem. Na infância, fomos ensinados a obedecer para evitar bronca, a seguir normas para agradar, a não errar para não sermos corrigidos. E sem perceber, aprendemos a temer o olhar do outro como se ele fosse uma sentença. Mas agora você é adulto. E ninguém mais tem o direito de controlar a sua vida com o poder do julgamento. Você precisa parar de negociar a sua autenticidade para manter a paz com quem não paga o preço da sua existência. Pessoas que julgam com facilidade geralmente carregam vazios que não sabem preencher e, por isso, usam a crítica como ferramenta para disfarçar as próprias inseguranças. Não é sobre você, é sobre elas, sempre foi. Então, a prática aqui é clara: não fuja da crítica, use-a. Se for construtiva, aprenda. Se for vazia, ignore. Mas jamais paralise. Você não precisa se explicar para todo mundo, nem convencer ninguém. A sua verdade não precisa ser aprovada para ser real. E mais, entenda que muitas vezes o julgamento vem de quem nunca teve coragem de fazer o que você está fazendo. A sua ação incomoda a omissão do outro. A sua liberdade escancara a prisão alheia. E isso gera desconforto, mas esse desconforto é deles, não é seu. A mente autônoma aprende a caminhar mesmo sob os olhares tortos. Aprende a falar mesmo diante das caras fechadas. Aprende a seguir mesmo quando aplaudido apenas pelo próprio coração. E quanto mais você se fortalece por dentro, mais imune se torna por fora. Críticas perdem força, comentários maldosos perdem relevância. E com o tempo, você desenvolve uma blindagem emocional que nenhuma opinião externa consegue atravessar. Veja o exemplo de figuras como Martin Luther King Jr. ou Malala Yousafzai. Ambos foram criticados, atacados, ameaçados, mas não recuaram, porque estavam movidos por algo maior que a necessidade de aceitação. Estavam movidos por verdade. E a verdade, quando é interna, dispensa defesa. Você não precisa subir no palco da vida para ser ovacionado. Precisa apenas subir. Precisa apenas ter coragem de estar visível, de dizer o que pensa, de fazer o que acredita, de viver de forma coerente com o que carrega por dentro. Isso sim é revolução. A liberdade emocional começa no exato momento em que você decide que não será mais escravo da opinião pública. Quando você entende que o julgamento é inevitável, mas a submissão é escolha. Quando você para de perguntar o que vão pensar e começa a se perguntar: isso está alinhado com quem eu sou? E a resposta a essa pergunta passa a ser o seu guia. Você se torna menos reativo e mais consciente, menos frágil, mais firme, menos moldado, mais autêntico. E no fim, o julgamento dos outros se torna apenas isso: ruído. Você deixa de viver para agradar e começa a viver para realizar. Deixa de dançar conforme a música e começa a compor a sua própria. Deixa de ser uma reação e se torna uma escolha. E quando isso acontece, o medo perde o controle, a liberdade toma o leme e a sua mente, enfim, respira. Capítulo 4. Cultive o pensamento independente todos os dias. A mente autônoma não nasce pronta. Ela é cultivada. Ela precisa ser alimentada, desafiada, testada e protegida todos os dias. E isso exige uma prática deliberada de pensamento independente, algo que a maioria sequer se dá conta de que perdeu. A verdade é que muitos não pensam, apenas repetem. Absorvem ideias prontas, opiniões de terceiros, crenças populares, sem jamais confrontar a origem, o propósito ou a validade do que estão aceitando como verdade. Tornam-se reprodutores de discursos e se orgulham de parecerem atualizados, quando, na verdade, estão apenas domesticados. Pensar por si mesmo é um ato raro.
Porque pensar dá trabalho. Pensar exige silêncio, exige confronto, exige tempo. E a maioria das pessoas prefere seguir o fluxo, mesmo quando esse fluxo leva a lugares que elas nem desejam chegar. É mais fácil repetir o que está nos trends, aderir às ideias dominantes, fazer o que todos fazem, falar o que todos falam. Mas o fácil cobra um preço alto, o da identidade perdida. Napoleon Hill sabia disso quando escreveu que qualquer um que deseja alcançar algo notável precisa ter coragem de contrariar a maioria. E essa coragem nasce do hábito. Não é um dom, é um músculo. E como todo músculo, precisa ser treinado. A prática é simples, mas exige constância. Questione tudo. O que você ouve, o que você lê, o que você repete. Pergunte-se sempre, isso realmente faz sentido para mim? Isso tem lógica? Está alinhado com o que acredito ou estou apenas tentando parecer certo? Esse tipo de questionamento constante te coloca em contato com algo que poucos ousam acessar, sua própria mente. Outro exercício poderoso é manter um diário de pensamentos. Não para registrar o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Escreva sobre seus dilemas, suas conclusões, suas dúvidas. Ao fazer isso, você organiza o caos mental e fortalece sua voz interna. Aos poucos, você deixa de ecoar os outros e passa a escutar a si mesmo com mais nitidez. Esse é o início da independência intelectual. Não se trata de ser do contra, nem de se isolar do mundo. Trata-se de desenvolver discernimento. Trata-se de pensar com propriedade, com profundidade, com clareza. A mente autônoma não se guia por mantras, mas por reflexão. Não segue o coletivo por inércia, mas por escolha consciente, quando e se fizer sentido. E quando não fizer, tem firmeza para dizer não, mesmo que seja a única voz dissonante. Essa prática também envolve vigilância sobre o que você consome. A informação que entra define a qualidade dos seus pensamentos. Uma mente alimentada por ruído pensa em ruído. Uma mente alimentada por direção pensa com foco. Por isso, escolha com critério o que lê, o que assiste, com quem conversa. Evite a saturação de conteúdo e privilegie a profundidade. Leia menos, mas com mais atenção. Escute menos, mas com mais presença. Observe mais, julgue menos. Ao fortalecer esse filtro interno, você se liberta da necessidade de estar certo aos olhos dos outros. Você passa a buscar coerência, não aprovação. Passa a sustentar ideias com segurança, mesmo quando elas não são populares. Passa a confiar mais na sua percepção do que na estatística. Isso não significa ignorar o mundo. Significa não ser moldado por ele sem o seu consentimento. Pessoas que pensam com autonomia sabem que o tempo todo estão sendo influenciadas e, por isso, assumem a responsabilidade de revisar as próprias crenças, atualizar os próprios valores e filtrar os próprios pensamentos. Elas sabem que não há liberdade sem vigilância mental. Sabem que não há evolução sem confronto interno. Sabem que toda convicção precisa, de tempos em tempos, ser colocada à prova, não para ser destruída, mas para ser lapidada. A mente autônoma não teme mudar de opinião. Ela teme permanecer presa a ideias ultrapassadas por orgulho ou por medo. Ela tem coragem de evoluir, e isso é mais raro do que parece, porque mudar exige humildade, e a humildade é o solo fértil onde o pensamento verdadeiro floresce. Cultivar pensamento independente é, no fim das contas, um compromisso com a verdade. Não a verdade absoluta, mas a mais honesta que você consegue sustentar com o nível de consciência que tem hoje. É aceitar que você pode estar errado, mas que está disposto a aprender. É aceitar que o mundo pode discordar de você e tudo bem. Porque você não está aqui para ser o reflexo do mundo, mas a expressão da sua essência. A mente autônoma é, antes de tudo, uma mente em paz. Paz
não porque está isolada da crítica, mas porque está blindada pela coerência. E essa paz só vem quando você tem a certeza de que está sendo fiel ao que acredita, mesmo que seja mais difícil, mesmo que doa, mesmo que custe, porque a verdade interna vale mais do que qualquer conforto externo. Essa é a prática diária do pensamento independente, um esforço constante de pensar com integridade, uma vigilância ativa sobre o que entra, sobre o que fica e sobre o que você escolhe carregar como verdade. É assim que se constrói uma mente livre, não da noite para o dia, mas um pensamento por vez, uma reflexão por vez, uma escolha por vez. Capítulo 5. Assuma total responsabilidade por quem você está se tornando. O ápice da autonomia mental não é simplesmente pensar por conta própria. É assumir total responsabilidade por quem você está se tornando. E isso significa parar de colocar nas mãos dos outros o peso das suas escolhas, dos seus resultados e da sua evolução. A mente que se liberta da necessidade de aprovação também se liberta da necessidade de justificativa. Ela para de culpar o ambiente, o passado, as pessoas ao redor. Para de apontar o dedo e começa a apontar a direção. Assumir responsabilidade não é autoculpa, é autorreconhecimento. É entender que, mesmo que você não tenha sido o responsável por tudo que te feriu, você é sim responsável por tudo aquilo que escolhe carregar. Não importa o que fizeram com você. Importa o que você está fazendo com o que fizeram com você. Essa consciência te devolve o controle. E onde há controle, há possibilidade de transformação. Uma mente autônoma se recusa a terceirizar a própria jornada. Ela sabe que, enquanto estiver esperando algo de fora mudar para então começar a agir, continuará presa ao mesmo ciclo. A transformação real começa quando você diz: chega, agora sou eu. Sou eu quem decide. Sou eu quem cria. Sou eu quem lidera minha mente, minha vida, meu destino. Essa prática não é confortável, mas é libertadora. Porque ao assumir responsabilidade por si, você passa a agir com base no que é importante, não no que é conveniente. Passa a manter promessas silenciosas, a corrigir o que precisa ser ajustado, a avançar mesmo quando ninguém mais parece entender. E com o tempo, você se torna alguém raro, um ser humano que não foge da própria verdade. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto. Mesmo vivendo sob uma das maiores opressões da história, ele descobriu que a única liberdade que jamais poderia ser tirada de alguém é a de escolher a própria atitude diante das circunstâncias. Ele entendeu que a mente pode permanecer livre, mesmo quando o corpo está preso. E foi essa escolha interna que salvou sua vida e transformou milhares depois dele. Frankl escolheu dar um sentido à dor e, por isso, sobreviveu. E ensinou outros a fazerem o mesmo. Essa é a responsabilidade que liberta. A de decidir qual significado você vai dar às suas experiências. A de escolher como vai reagir, como vai pensar, como vai agir, independentemente do que acontece do lado de fora. Essa responsabilidade não é um fardo, é um poder. O poder de ser a causa e não o efeito, de ser autor e não personagem, de ser protagonista e não espectador. Ao assumir essa postura, você passa a caminhar com outro tipo de energia. Uma energia que não se alimenta de aprovação, mas de direção. Uma força que não depende de reconhecimento, mas de coerência. Um poder silencioso que se expressa não em palavras, mas em postura. E quando essa postura se torna constante, a sua vida se alinha. Tudo começa a mudar quando você muda a si mesmo. E essa mudança não exige permissão, exige decisão. Agora que percorremos essa jornada juntos, da reescrita do seu valor, a prática do pensamento independente, da superação do medo de julgamento, à substituição da comparação pela construção, é hora de consolidar o que foi aprendido.
Você não precisa da permissão do mundo para se tornar quem nasceu para ser. Você só precisa da sua própria autorização. Se essa jornada te tocou, não deixe que ela se perca com o tempo. Assuma um compromisso verdadeiro com sua evolução. E se sente que esse tipo de mensagem fortalece a sua caminhada, não caminhe sozinho. Este canal existe para manter sua mente firme, livre e alinhada com quem você realmente é. Inscreva-se. A revolução mais profunda é a que acontece dentro. E ela só está começando. Você não precisa ser perfeito, precisa ser real. Não precisa estar pronto, precisa estar disposto. Não precisa saber tudo, precisa continuar aprendendo e, acima de tudo, precisa confiar na própria voz, porque ela é suficiente, ela é poderosa. E quando sustentada com coragem, torna qualquer caminho possível. Você não veio ao mundo para se encaixar, veio para expressar, veio para contribuir com uma perspectiva única, com uma presença irrepetível, com uma força que ninguém mais possui. E tudo isso começa no instante em que você escolhe pensar com autonomia. Nunca mais peça permissão para ser quem você é. Nunca mais espere que alguém te diga que é suficiente. Nunca mais silencie a sua verdade para agradar. O mundo não precisa de mais cópias. Precisa de você inteiro, firme e autêntico. E essa escolha ninguém pode fazer no seu lugar. Mas se você decidir, de fato, viver com essa força, com essa clareza e com essa convicção, então você nunca mais vai precisar de aprovação.